muito forte, né, de vários setores, no sentido de tentar mostrar que, na realidade, o imperialismo é benigno. Nós estamos vendo isso no Brasil hoje. Né? Hoje no Brasil, o imperialismo norte-americano é esse mesmo que jogou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki e depois cometeu vários outros crimes contra a humanidade. Está sendo apresentado aqui no Brasil como o grande defensor da democracia, pela esquerda. Né? Nós vimos aí que uma delegação de organizações sociais, né, entre as quais se destaca aí organizações ligadas ao PSOL, né, como a PIB, que é uma organização que se diz representar o índio brasileiro, que não é verdade, logicamente, foram aos Estados Unidos para pedir que essas mesmas pessoas, mesmo regime político, né, que detonou essas duas bombas atômicas, que organizou mais de uma centena de golpes de Estado de lá para cá, a invasão de vários países, genocídio em várias partes do mundo, venha defender a democracia brasileira. Quer dizer que a ilusão com o imperialismo, ela não deixa de existir, né, porque você assinala que a história do imperialismo é uma história de crimes, né, contra o ser humano em geral, contra a classe trabalhadora, contra os países atrasados. Hoje basta, né, que o imperialismo venha aqui, né, através das suas fundações, e financia aí movimentos supostamente de esquerda para que esses movimentos comecem a apontar o imperialismo como o grande defensor da democracia no mundo, que é uma farsa execrável. Né? É importante, esse problema está crescendo de importância por causa da polarização mundial. Né? Assim como a polarização política cresce em todos os países, cresce também a polarização mundial. A invasão russa da Ucrânia acentuou, né, essa polarização de uma maneira extraordinária, e os recentes acontecimentos da China também. E diante dessa polarização, o que nós estamos vendo é que uma parte significativa da esquerda começa a se deslocar para o campo do imperialismo. E esse fato é um fato extremamente perigoso para todos os países oprimidos do mundo. Para todo mundo, na realidade. Porque o imperialismo, como a gente viu no caso de Hiroshima e Nagasaki, é capaz de qualquer coisa para manter a sua dominação. Inclusive jogar uma bomba numa cidade de quase 200 mil habitantes para matar os 200 mil habitantes. É capaz, inclusive, disso daí. Né? Se ele conseguir apresentar isso daí de uma maneira que, né, uma parte da população aceite, apesar de ser uma coisa inaceitável. Né? Nós devemos lembrar também desses fatos, né, desses fatos todos, quando o imperialismo fala, por exemplo, que na Nicarágua ou na Venezuela existe uma ditadura, né, terrível sobre o ser humano. Tem que lembrar quem é que está falando isso daí. Né? Quer dizer, a pessoa que está falando, a entidade que está falando, tem autoridade política para falar essas coisas, sim ou não? Logicamente que não. Né? Uma coisa um acontecimento que apareceu essa semana aqui também, ele mostra que o problema do imperialismo, ele é cada vez mais presente, cada vez mais agudo. Né? Nós denunciamos aqui, na nossa imprensa, em análises anteriores, esse instituto, né? Um instituto que liga a esquerda com a direita no Brasil, que é o IREE. Instituto para as Relações Estado e não sei o que lá, né, do Valfrido Vardes. IREE. Denunciamos a presença do Boulos nesse instituto. Ele procurou sair pela tangente, mas não foi muito bem sucedido. Denunciamos a presença de outras pessoas de esquerda. Né? Tem uma economista que é ligada ao PT, Juliane Furno, que trabalha lá também. E outras pessoas. Possivelmente, né? Matérias, como é que se diz? Plantadas na imprensa, né? Não é uma matéria real, não é que alguém decidiu escrever sobre o Instituto. Né? As matérias são muito elogiosas, mostram que o Instituto ele procura soluções para os problemas nacionais, essa coisa toda. E, ao mesmo tempo, né, uma parte desse Instituto, justamente a parte mais diretamente direitista do Instituto,
o general reformado Sérgio Etchegoyen e o ex-ministro da Defesa brasileira. Veja só, né, que esse instituto tem pessoas que ocuparam postos importantíssimos no Brasil. Lançaram uma nova organização que é financiada diretamente pela CIA, né? Se a gente entrar na página dessa organização, nós vamos ver que a nova organização ela aparece lá entre os patrocinadores da organização, o NED, ou seja, a CIA. Né? E qual é a função desse novo instituto que está sendo criado? A função é muito simples. O novo instituto quer relacionar o problema da defesa, né? Logicamente as duas pessoas que estão aí são da área militar, com o problema da ecologia. Não é interessante? Aí eles explicam, né? Uma explicação muito singela. A gente fica até um pouco emocionado quando a gente lê. Eles falam o seguinte, que a importância disso é que a defesa gasta muito combustível, né? São pessoas que estão ligadas aí com determinadas coisas e, de passagem, falo que as Forças Armadas são muito atuantes na Amazônia também, né? Uma área muito importante para a ecologia e tudo mais. Quando a gente vê essa notícia, a gente é obrigado a pensar o seguinte, né? Aqui é toda uma movimentação no sentido, né, primeiro, é uma movimentação direta do imperialismo. Sérgio Etchegoyen, Raul Jungmann, eles não são mais do que testas de ferro do imperialismo. São dois homens do imperialismo dentro, né, digamos assim, da máquina estatal brasileira, quando eles estiveram aí, da política brasileira de um modo geral. Quer dizer, são pessoas diretamente ligadas ao imperialismo. E sendo eles, né, pessoas que atuaram junto aos militares, eles receberam a tarefa de convencer os militares de que é preciso uma nova ordenação do problema da Amazônia, né? Se nós somarmos os pontos, se a gente vê que, de repente, na imprensa, né, algumas semanas atrás, apareceu um conjunto de matérias falando na internacionalização da Amazônia, se a gente vê que essas organizações tipo a PIB e outras que são ligadas também ao meio ambiente, né, toda hora estão lá pedindo para os norte-americanos virem ao Brasil e intervir na política nacional. Quando morreram o funcionário da FUNAI e o jornalista do Guardian, né, a própria Sônia Guajajara, né, do PSOL, foi aos Estados Unidos e pediu ao Kerry que pressionasse o governo brasileiro para que esclarecesse a morte das duas pessoas, né? Quer dizer, o tempo todo eles estão procurando estimular os norte-americanos a intervir no Brasil, né? Se a gente considerar que os norte-americanos nunca foram famosos pela sua preocupação ambiental, muito pelo contrário, né? Porque os governos que fazem mais demagogia ambiental são os governos europeus, não o governo norte-americano. Então, nós estamos, obviamente, diante de toda uma operação dos norte-americanos dirigida ao Brasil, né? No próximo período imediato, nós podemos ter certeza absoluta de que vai ser lançada uma operação explícita, né? Porque a operação já está em movimento, em relação ao problema da Amazônia. Alguma coisa muito importante vai acontecer aí, e essa coisa importante que vai acontecer, não há dúvida nenhuma, ela se dirige no sentido da famosa internacionalização da Amazônia. Pode ser que ela não apareça exatamente como internacionalização, mas ela vai aparecer, ela vai ser um passo importante nesse sentido, né? O imperialismo está numa situação delicada do ponto de vista econômico, né? E essa situação delicada, né, ao contrário do que muita gente poderia pensar, né? O pessoal olha e fala assim, por exemplo, muita gente falou, né? A operação militar russa na Ucrânia acabou com a dominação exclusiva do imperialismo a nível nacional. Não é bem verdade isso daí, né? Mas o fato é que abalou, né, a ordem mundial dirigida pelos norte-americanos. O fato de que essa ordem tenha abalado não significa que o imperialismo foi derrotado e está fora de combate, né? Esse é
absolutamente importante deixar claro isso daí. O imperialismo não está fora de combate. O imperialismo, ele sofreu um golpe, mas esse golpe ele vai responder de uma maneira mais agressiva, né? A gente pode esperar isso daí. E isso fica claro quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu na China, né? Onde o imperialismo fez questão de desafiar os chineses, né? Com a presença da presidenta do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, em Taiwan, né? Quer dizer, o imperialismo não vai abaixar a cabeça porque os russos ocuparam a Ucrânia. Isso aí está totalmente fora de questão, né? O valor que tem o problema da ocupação da Ucrânia é que revela a debilidade do imperialismo, que outros países estão procurando explorar, né? Países que também estão numa situação difícil, como é o caso da Rússia e da China. O imperialismo já havia revelado essa debilidade na questão do Afeganistão, né? Quando ele perde, né? Ele é obrigado a sair do país porque ele não consegue sustentar a ocupação militar do país, que foi uma derrota muito importante do imperialismo. Daí nós fomos para a Ucrânia e da Ucrânia nós vamos para a China. Mas o imperialismo não está derrotado, seria uma coisa absurda falar isso daí. O imperialismo não vai deixar de intervir, pelo contrário, ele vai procurar intervir ainda mais profundamente. Ele precisa, né, resolver problemas para que a dominação dele não desmorone completamente. Ele não pode ficar parado, ele não pode ficar assistindo, ele não pode deixar de atuar. Então, quando nós vemos, por exemplo, todo esse conjunto de ações que estão se dando nesse momento no Brasil, é inegável, né, é obrigatória a conclusão de que é preciso se preparar para uma ação mais agressiva do imperialismo no que diz respeito à situação internacional e à situação brasileira. Bom, o problema da China, né? O problema da China, os chineses tentaram impedir a presença da Nancy Pelosi no Taiwan. Ela foi lá, segundo a imprensa chinesa internacional, ela entrou de noite, né, na madrugada, de fininho e tal.